Você acredita que uma mulher de 66 anos pode, de repente, se ver grávida de um rapaz 29 anos, mais novo? Pois é. Minha filha, eu sou a prova viva de que a vida dá umas reviravoltas que até Deus duvida. Nem sei se você está preparada para ouvir esta história. Mas eu te garanto, cada palavrinha que vou te contar aqui é fruto de uma aventura real. Cheia de risos, lágrimas e aquele aroma de rosas que juro que sinto quando minha mãe, já falecida, parece vir me visitar. E não é que, neste mesmo turbilhão, Sebastiana Almeida Costa, bordadeira de mão cheia, moradora de Alto Alegre, me vi fazendo planos de transformar minha casa antiga numa escola de artesanato para os jovens da região. Imagina só que coisa doida uma anciã, prestes a ser mãe de novo e, ao mesmo tempo, empreendendo um projeto para mudar a cara do nosso cantinho no mundo. Você, que me escuta agora, deve estar pensando, mas isso é mesmo possível? Pois eu te digo que é. Viu? E se segurar na cadeira for preciso, segure firme. Porque esta história promete emoção do começo ao fim. Vou te contar tudinho, sem me esconder nada. Olha, minha filha, eu sempre fui uma mulher trabalhadora. Desde menina, o bordado e a costura fizeram parte do meu dia a dia. Nasci e cresci em Alto Alegre, um lugarejo com pouco mais de 4.000 almas. Você sabe? É aquele tipo de cidadezinha interiorana onde todo mundo se conhece. Onde o sino da igreja toca pontualmente e onde a fofoca corre mais rápida que notícia em rádio comunitária. Alto Alegre tem uma pracinha singela, uma igrejinha branca no alto, umas casinhas coloridas descendo a rua principal e um campinho de futebol onde a molecada corre atrás da bola nas tardes quentes. Minhas mãos sempre foram habilidosas. Eu fazia e ainda faço bordados que se espalham pelas redondezas toalhas com flores miudinhas, paninhos de prato com desenhos de casinhas, lençóis decorados com corações entrelaçados. Tudo o que minha imaginação permitir, eu crio com linha e agulha. Para você entender melhor, vou contar como era minha vida antes de tudo virar de cabeça para baixo com essa gravidez inesperada. Eu sou viúva há uns bons anos. Casei-me muito jovem, com 18 anos, com um homem que foi meu companheiro fiel, o José Benedito. Tivemos 2 filhos. Mas infelizmente perdemos o mais velho num acidente de carro na estrada da fazenda e a nossa menina, a Marlene, cresceu, se casou e foi morar na capital. Eu até entendo, ela buscava mais oportunidades, um emprego melhor, fugindo um pouco dessa rotina pacata do interior. Só que, minha filha, a saudade dói quando a gente fica sozinha. Quando o Zé morreu, eu me agarrei ao meu ofício de bordadeira como quem se agarra a uma tábua em alto mar. Precisava sustentar a mim mesma e continuar a vida. Não é verdade, aquela dor do luto foi grande. Mas com o tempo, fui aprendendo a conviver com ela. Já estava acostumada com o silêncio, apenas quebrado pela máquina de costura ou por um ou outro cachorro latindo no quintal. E você sabe, em Alto Alegre não falta comadre, vizinha, gente que se importa e, às vezes, gente que cuida da vida alheia também. Aqui, o povo adora uma prosa na porta de casa, e o cheiro de café fresquinho exalando pelas janelas no fim da tarde é quase uma tradição. Sempre gostei de sentar na varanda no fim do dia, contemplar o pôr do sol, mastigar um pedacinho de broa de milho e tomar um gole de café forte. Nessas horas eu me lembrava muito dos serões que fazia com mamãe. Quando ela me ensinava a bordar meus primeiros pontinhos, minha mãe, já falecida, sempre falava que a vida é como um bordado. A gente vai costurando cada ponto com cuidado para formar um desenho bonito. E eu amo lembrar dessa frase dela, principalmente agora, quando vi que meu bordado de vida deu uma virada curiosa. Mas olha, eu não era tão fechada assim a ponto de me isolar completamente. De vez em quando, visitava a igreja local para rezar. Conversava com os vizinhos no portão,
Trocava receitas na feira e passava a tarde bordando encomendas. E foi numa dessas encomendas que conheci Lucas, um marceneiro de 37 anos que veio se instalar na cidade. Ele é um rapaz alto, moreno, com braços fortes de tanto trabalhar a madeira, e tinha um sorriso que, confesso, me desmontou por dentro. Você pode imaginar uma senhora de 66 anos ruborizando quando um rapaz mais novo lhe dirige a palavra. Pois é, eu mesma não sei o que me deu. Desde o começo, ele foi muito respeitoso, sempre me chamando de Dona Sebastiana com um jeito carinhoso de falar. Imagina só um dia, ele precisava que eu bordasse o encosto de uma cadeira de balanço que ele estava restaurando e eu me ofereci para ajudá-lo. A partir disso, começamos a conversar mais. Ele passava aqui em casa, bebia um cafezinho comigo e a gente filosofava sobre a vida e o mundo como se fôssemos velhos conhecidos. Lucas me contou que veio de longe, de um canto do Paraná, onde a família dele tinha um sítio e plantava milho, mas ele sempre teve esse talento de mexer com madeira, fazia bancos, camas, armários e, por ser detalhista, gostava de decorar cada peça com entalhes delicados, quase uma obra de arte. Ele me falava, minha filha, que muitas vezes a marcenaria era a forma que ele tinha de expressar os sentimentos. Eu me identificava muito, porque também considero o bordado a manifestação do meu coração. Sabe como é? Né? A gente pega a matéria-prima bruta, seja a madeira ou o tecido, e transforma em algo bonito e útil, e essa sensação de criar, de dar forma a algo que antes era só uma ideia, é maravilhosa. Não demorou para que Lucas me confessasse que tinha sofrido decepções amorosas. Ele me disse, certa vez, que tinha uma noiva que fugiu com um antigo patrão dela para outra cidade, deixando-o sozinho e sem chão. Você acredita bem? Eu o escutava e me sentia mal por ele. Nenhuma pessoa merece ser deixada dessa forma, mas, ao mesmo tempo, eu via certa tristeza no olhar dele. Uma saudade de ter uma companheira, de construir alguma coisa junto. E aí, nesse abre e fecha de sentimentos, a gente acabou se aproximando, antes que eu pudesse pensar. Já estávamos sentados à mesa aqui de casa, jantando, e não era qualquer jantar. Viu? Fiz um arroz com feijão bem temperado. Fritei uns bifes de boi. Preparei uma couve bem refogada com alho e ainda servi farofa de torresmo. Você gosta de farofa? Minha filha. Pois é. O Lucas adorou. Comeu 2 pratos cheios e, de quebra, ainda elogiou meu dom de cozinhar. Eu fiquei toda orgulhosa, mas disfarcei com um sorriso tímido. Devo dizer que comecei a perceber a diferença de idade, não tanto em aparência, porque até que ainda conservo a pele bem, mas mais pela experiência de vida. Eu já tinha perdido o marido, um filho, e também me acostumado com a solidão. Ele, cheio de energia, cheio de ideias, querendo conquistar o mundo. Perguntei a mim mesma diversas vezes, será que faz sentido embarcar num romance com um homem 29 anos mais jovem? Mas o coração, minha filha, tem razões que a própria razão desconhece. Não é verdade, e eu sei que você me entende. Quando o amor bate na porta, é difícil mandar embora, e Lucas era tão carinhoso, tão atencioso, que logo fui me rendendo. Tinha dia que ele chegava com uma xícara de café quentinho e dizia, Dona Sebastiana, a senhora não quer ver o pôr do sol lá do quintal comigo? Eu ia... E a gente ficava lá, conversando sobre sonhos. A cidade de Alto Alegre, como qualquer cidade pequena do interior do Brasil, tem suas características marcantes. Temos uma feira livre todo sábado de manhã, onde o pessoal vende produtos da roça, como mandioca, batata doce, queijo fresco, requeijão. Lá, a gente encontra barracas que vendem doce de leite, pé de moleque, cocada, mungunzá
Você já provou mungunzá bem quentinho em dia frio? É uma delícia. Minha filha. E essa feira é o coração pulsante da cidade, onde as pessoas trocam conversas, contam novidades e, claro, onde a fofoca rola solta também. Pois foi na feira, inclusive, que começaram uns burburinhos quando me viram de braços dados com Lucas, olá, Sebastiana e o rapaz. Mas ela não é viúva. Nossa, menina, deve estar maluquinha e por aí vai. Uma das nossas comadres, que chamarei aqui de Dirce, que é famosa por ter a língua solta como sabão em água quente, começou a comentar com todo mundo que achava estranho esse relacionamento. Tá na cara que ele só quer a herança dela. Disse a essa comadre. Quando soube disso, respirei fundo e pensei, bom, deixa falar. O que vem de baixo não me atinge. Mas é claro que no fundo a gente fica chateada. Nu. Enquanto tudo isso acontecia, eu e Lucas fomos nos conhecendo melhor. Muitas tardes ele vinha trabalhar na marcenaria improvisada que tinha montado nos fundos da minha casa. Eu ficava bordando do lado de dentro. E a gente conversava pela janela aberta, ele me contava suas memórias de infância, dos banhos de rio que tomava, das festas de rodeio que frequentava lá no Paraná, e ele contava sobre minha juventude, das festas juninas em que dancei, quadrilha de vestido florido, do bolo de milho que mamãe me ensinou a fazer. Aliás, esses dias acabei fazendo esse bolo de milho cremoso e ofereci ao Lucas. Ele quase lambeu os beiços, dizendo que nunca tinha comido nada igual. Fiquei toda contente. Você acredita que passei a sonhar com a possibilidade de um companheiro novamente na minha vida? Eu, que tinha me conformado a terminar meus dias sozinha, de repente via a chance de uma nova história, pois foi nessa toada que, certo dia, acordei, me sentindo esquisita. Uma leve tontura, uma vontade de enjoar. Pensei, deve ser alguma coisa que comi, passei um café bem forte para ver se o desconforto passava. Mas, minha filha, a náusea persistia. Fui bordar e, do nada, senti uma pontada estranha no corpo e um desejo de comer algo doce. Fui lá e peguei um doce de abóbora que tinha na despensa. Você sabe aquele doce de abóbora em pedaços, polvilhado de coco ralado? Pois é, comi quase todo o pote. Passei mal de novo. Corri para o banheiro. Esse mal-estar me acompanhou por uns 3 dias, até que comecei a desconfiar de uma loucura. Será que estou grávida? Parecia absurdo 66 anos nas costas. Menopausa. E eu pensar em gravidez. Mas, ao mesmo tempo, meu coração disparava. Tinha algo me dizendo para checar isso. E quem diria? E eu, Sebastiana, indo à farmácia comprar um teste de gravidez com as mãos trêmulas, ainda perguntei ao farmacêutico se aquilo era confiável para minha idade. Ele me respondeu com um olhar de surpresa, mas me tratou com respeito. Voltei para casa, fiz o teste e esperei. E aquela bendita tirinha com o resultado deu positivo, minha filha. Quase desmaiei. Você tem ideia de como isso soa impossível? Pensei que poderia ser um falso positivo. Liguei para o posto de saúde. Marquei uma consulta. Fui lá. Fizeram exame de sangue. Ai, para minha maior surpresa, eu deu o mesmo resultado. Eu estava grávida. Eu não sabia se ria ou se chorava. Sentei no banquinho do consultório, as pernas bambas, e perguntei à enfermeira: é sério isso? Eu já tenho 66 anos. Como posso estar grávida? Ela disse que era raro, mas não impossível. Moi dois. Quanta coisa passou pela minha cabeça naquele momento. Eu pensava, será que é com Lucas mesmo? Porque, afinal, só havia ele que poderia ser o pai. E comecei a chorar de felicidade misturada com medo. Você sabe que quando a emoção vem, a gente nem sabe o que sente direito. Quando voltei para casa, Lucas já estava ali, aparando umas tábuas. Ele me olhou e disse:
Tá pálida. Sebastiana, o que houve? Sem saber como falar, fui bem direta, Lucas, eu tô grávida. Grávida de você. Ele largou a tábua na hora, com olhos arregalados. Como assim? E ele perguntou, quase sem voz. E eu repeti, eu não sei explicar, mas tô grávida. Então? E ele se aproximou de mim, pegou minhas mãos e jurou. Vi uma mistura de susto e alegria no rosto dele. Ele começou a rir nervoso, dizendo, é um milagre. Só pode. E me abraçou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Aquele abraço me transmitiu segurança. Quase como se dissesse, eu vou ficar aqui do seu lado. Foi assim que começou nossa epopeia. Minha filha, você acredita no destino? Eu comecei a acreditar mais ainda. Depois do choque inicial, pensei em contar para algumas pessoas próximas, mas, ao mesmo tempo, sabia que a cidade ia ferver de comentários e não deu outra. Bastou chegar o sábado seguinte. E lá estava Dirce na feira, espalhando. Vocês souberam que a Sebastiana está grávida do Lucas. Aquilo é golpe do baú dele. Com certeza. Eu fiquei sabendo dessas fofocas por uma vizinha, Dona Teresa, que tinha sido minha amiga de longa data. Ela me disse, Sebastiana, não liga para essa gente. Eles não sabem o que dizem, mas é claro que eu me importei. Nem você sabe. Quem não se sentiria incomodada? Eu tentava ignorar os boatos, mas a verdade é que, por dentro, eu me sentia frágil. Afinal, minha filha, eu já não sou uma mocinha, e uma gravidez nessa idade traz riscos. Eu pensava, será que vou aguentar? Será que o bebê vai nascer saudável? E Lucas, para acalmar meus temores, sugeriu que a gente fosse a uma cidade maior, fazer exames mais detalhados. Assim, num final de semana, pegamos o ônibus para a capital, fiz ultrassonografias. Conversamos com um especialista e, para espanto geral, os médicos disseram que, apesar de ser raríssimo, meu estado de saúde era relativamente bom e que, com os devidos cuidados, poderíamos seguir em frente. Você consegue imaginar o alívio que senti? Claro que havia um certo receio, mas nada era impossível. E Lucas também parecia disposto a enfrentar tudo comigo. Nessa viagem, descobrimos que estava tudo certo, mas que o pré-natal teria que ser rigoroso, com consultas frequentes, alimentação balanceada e repouso moderado. Quando voltamos, a vida parecia ter ganhado outro colorido. Eu me sentia mais viva do que nunca. Por outro lado, queria provar para a cidade inteira que Lucas não estava comigo por interesse. Não que eu devesse satisfação a ninguém. Mas sabe quando a gente sente vontade de mostrar que tem um propósito maior na história? Foi então que surgiu a ideia de transformar minha casa, que é espaçosa, numa escola de artesanato para os jovens. Pensa comigo. Minha filha Alto Alegre precisava de oportunidades, principalmente para a moçada que não encontra emprego e acaba indo embora para as capitais. E eu, bordadeira de anos, poderia ensinar o que sei. Lucas, com sua habilidade na marcenaria, poderia ensinar a trabalhar com madeira. Juntando tudo isso, por que não abrir um espaço de formação, dar uma chance para a juventude aprender um ofício? Falei a ideia para Lucas num café da tarde, preparei um café passado na hora, com broa de fubá quentinha. E disse Lucas, eu estava pensando, por que não fazemos da minha casa uma escola de artesanato? Ele levantou os olhos do pão de queijo que mordia e arregalou os olhos. Entusiasmado. Sério? Sebastiana seria incrível? Eu toparia na hora pronto. Minha filha. Ali mesmo a semente foi plantada. Já comecei a imaginar as salas, a varanda, o quintal cheio de jovens aprendendo a costurar, a pintar, a fazer móveis. Lucas me disse que poderia entrar em contato com um amigo na Secretaria de Cultura da região para ver se havia algum incentivo para esse tipo de projeto. Eu comecei a planejar como usar as economias que eu tinha e, se fosse preciso,
buscar um empréstimo. Nem me importei se a comadre Dirce ia falar que eu estava gastando minha herança ou coisa do tipo. Eu queria mesmo era fazer algo de bom para a comunidade. E também mostrar que Lucas estava ao meu lado por amor, não por dinheiro. Foi então que, numa tarde, enquanto eu bordava uma toalha de mesa com rosas vermelhas e folhinhas verdes, senti aquele perfume de rosas no ar, perfume suave, igualzinho ao que minha mãe usava quando ainda era viva. Você pode imaginar o susto que levei e olhei para os lados. Não havia flor nenhuma por perto. Mesmo assim, parecia que eu estava num jardim de rosas recém-colhidas. Senti uma paz tão grande. Minha filha, que meus olhos se encheram de lágrimas. Tive a certeza de que era um sinal de mamãe, dizendo que estava me abençoando, que estava feliz com o rumo que minha vida estava tomando. É uma sensação difícil de explicar, mas muito reconfortante. Fiquei ali, paralisada, tentando prolongar aquele momento mágico, e logo depois, tudo voltou ao normal. Mas meu coração ficou aquecido, como se estivesse sendo guiada por algo maior. Os dias foram se passando, e minha barriguinha começou a apontar. Eu tentava disfarçar com vestidos mais largos, mas já não tinha como esconder. As pessoas na rua olhavam curiosas. Umas cochichavam. Alguns vinham me perguntar diretamente: é verdade que a senhora está grávida? Sebastiana eu confirmava com um sorriso, porque não vou negar. Né? Engraçado que, à medida que o tempo passava, mais eu me acostumava com a ideia e sentia uma felicidade serena tomar conta do meu ser. Você me entende? Minha filha. É aquela sensação de estar vivendo algo extraordinário, quase um milagre, e eu rezava todas as noites, pedindo proteção, pedindo para que desse tudo certo. Chegou o momento em que resolvemos começar as reformas na casa para transformar cada cantinho em salas de aula de artesanato. Lucas se empenhou em refazer o telhado, reforçar as vigas, ampliar a marcenaria dos fundos. E eu, por minha vez, fui atrás de máquinas de costura extras. Linhas, agulhas, tecidos. Conseguimos doações de retalhos com uma fábrica de confecções da região e também um lote de madeira de boa qualidade para as aulas de marcenaria. A ideia era montar turmas pequenas, gratuitas, para meninos e meninas aprenderem um ofício que pudesse render algum sustento no futuro. O projeto estava ganhando forma. E a parte mais bonita é que tudo era feito com amor. Sem pressa. A cada martelhada de Lucas, eu sentia que estávamos construindo mais do que uma escola, estávamos erguendo a esperança de Alto Alegre. Como era de se esperar, nem todos apoiaram. A família do meu falecido marido, por exemplo, não se conformava. Várias vezes ouvi comentários de cunhadas e sobrinhos. Ela enlouqueceu. Olhachu, grávida nessa idade e gastando dinheiro com reforma, é um absurdo. Eles achavam que eu ia colocar meu patrimônio em risco, que Lucas ia me enganar. Mas eu mantive a calma. Não adiantava rebater. Eu sabia o que meu coração dizia. E se você me perguntar, eu estava certa de que precisava seguir em frente. Eu também tinha saudade da minha filha. Marlene, queria muito contar para ela sobre a gravidez, sobretudo, mas ainda não tinha tido coragem de fazer isso por telefone. Ela vinha pouco à cidade, geralmente no Natal ou no aniversário da avó que já tinha falecido, mas às vezes ela vinha para visitar o túmulo. Eu hesitava em ligar e dizer: olha, minha filha, vou ter um bebê e vou me casar de novo. Sem, porque Lucas já tinha me pedido em casamento. Foi um pedido singelo, sem joia cara, mas com um anelzinho de madeira entalhada por ele mesmo, cheio de carinho. Eu aceitei. Claro, e não quisemos fazer grandes festas, apenas uma bênção simples do padre, pois achamos que o mais importante era o amor que a gente sentia. Você pode imaginar a reação na cidade quando souberam que a gente ia se casar. As línguas afiadas estavam em polvorosa. Dirce logo soltou: eu sabia, ele vai casar para botar as mãos no dinheiro da Sebastiana, mas, ao mesmo tempo,
Algumas pessoas começaram a olhar para nós de outra forma. Sabe o que eu acho? Que quando você mostra sinceridade, aos poucos, conquista respeito. Eu percebia que havia gente torcendo para dar certo e isso me animava. Começamos a planejar a pequena cerimônia para o mesmo dia da inauguração da escola de artesanato, meio que um evento duplo. Pensei comigo, vai ser um dia muito especial. E assim, fomos combinando pela manhã. Teríamos a inauguração oficial, com a presença do padre e de algumas autoridades locais, Anuat. Uma pequena festa, com quadrilha e tudo. Aliás, a quadrilha foi ideia do Lucas, que adorava as festas juninas. Como a gente já estava em junho, resolvemos fazer um arraial. Combina muito com nossa terra, não acha? Tudo isso me deixava com o coração aos pulos. Ser mãe nessa idade e ainda realizar um sonho coletivo parecia surreal. Mas cada vez mais real, me lembro de uma noite em que eu não conseguia dormir, pensando no que estava por vir. Levantei. Fui para a cozinha. Tomei um copo de leite morno. Senti de novo aquele perfume de rosas. Nesse momento, tive certeza de que mamãe estava ali, me encorajando. Falei baixinho, mãe. Obrigada por me guiar. Vou fazer tudo com amor. Prometo. E senti um arrepio gostoso, como se fosse um abraço invisível. Você acredita nessas coisas? Minha filha, eu acredito piamente que existem sinais, presenças que nos dão força, poesia. A vida é um mistério lindo. A expectativa para o dia da inauguração só crescia. Ganhamos bolo de fubá, canjica, pamonha e pé de moleque de vários vizinhos, que diziam: é para servir no evento. O pessoal estava empolgado. Para mim, foi tão bonito ver aquele apoio espontâneo. Lembro que a dona Teresa veio aqui trazer uma grande panela de quentão com gengibre e cravo. Você já tomou quentão bem feito? Minha filha, é uma delícia. Esquenta o corpo e a alma. Ideal para as festanças juninas. Inclusive. A gente decorou o quintal com bandeirinhas coloridas, penduradas num fio de barbante que passava de poste a poste. Lucas fez uma fogueira de madeira no canto, que, Anuat, iluminaria tudo. Eu tentava me movimentar devagar, pois a barriga já estava pesando, mas, olha, não me queixava. Sentia que cada peso era um sinal de vida crescendo dentro de mim. Chegou o grande dia. O sol nasceu forte, iluminando o Alto Alegre de um jeito que parecia abençoado. Você consegue imaginar a minha emoção ao ver a casa cheia de gente. Pais trazendo seus filhos para se inscreverem nas aulas de bordado e marcenaria. Jovens curiosos. Senhoras mais velhas que vieram me abraçar e dizer que achavam linda a ideia. E Dirce, aquela comadre faladeira, também apareceu. De braços cruzados, mas apareceu. Não sei se para criticar ou apenas para conferir, mas ali estava. E eu a recebi com um sorriso, porque não guardo rancor. O padre fez a bênção na porta. Jogou água benta nos cômodos e pediu que a gente fizesse uma oração para agradecer aquele novo projeto. Eu chorava discretamente, mas não de tristeza, e sim de gratidão. Lucas também estava emocionado. A camisa branca combinando com a calça jeans, e eu com um vestido florido que costurei especialmente para a ocasião. Depois da inauguração formal, veio a festa. Montamos as mesas no quintal, com toalhas xadrez vermelhas e brancas, cheias de comidas típicas: paçoca, bolo de milho, broa de fubá, canjica, pamonha, quentão, vinho quente, arroz doce com canela e até um vatapá que uma vizinha baiana preparou. Fugindo um pouquinho do cardápio de festa junina, mas que fez sucesso. Imagine só que banquete, minha filha. As crianças corriam de um lado para o outro, enquanto a sanfona tocava um forró animado. Os casais se enfileiraram para a dança da quadrilha, e Lucas me puxou para dançar. Eu fui, meio desajeitada por causa da barriga. Mas fui. Segurei a mão dele e me senti uma mocinha novamente. Como se voltasse aos meus 18 anos.
A comunidade, que tanto tinha criticado, agora aplaudia. No meio dessa alegria, o padre nos chamou para perto da fogueira e fez uma bênção especial para nosso casamento. Ali mesmo, diante de todo mundo, bastou um sim de cada lado e pronto. Estávamos oficialmente unidos, com o consentimento de Deus e na presença de amigos e vizinhos. Quem diria? Hein oi. Sebastiana, grávida, aos 66 anos, casando de novo e abrindo uma escola de artesanato. Se alguém me contasse isso há alguns meses, eu diria que era história de pescador. Eis que, nesse momento, sinto o perfume de rosas novamente, de forma ainda mais forte. Me segurei para não chorar copiosamente, mas não deu. Algumas lágrimas correram. Lucas me olhou preocupado. Você está bem? E eu apenas respondi baixinho. É mamãe. Ele entendeu. Me abraçou. E a gente continuou a festa. Acho que foi o final perfeito para um dia tão especial. Você não acha? Minha filha. Essa foi a abertura da nossa história, mas ainda tem muito a ser contado. Como você pode imaginar, nem tudo são flores quando se desafia as convenções e a própria natureza. Tem gente que não se conforma, problemas que surgem, medos que nos assolam. Mas, se você me perguntar se valeu a pena esse passo corajoso, eu te respondo na hora claro que sim. Agora, me dá um minutinho. Toma um café comigo e deixa eu te contar os conflitos que enfrentamos depois. Pode ser que sirva de lição ou de inspiração para você ou para alguém que você conhece. Afinal, nunca é tarde para abordar novos destinos. Concorda comigo? Mas antes, deixa eu tomar um fôlego. Porque o que aconteceu a seguir foi uma mistura de alegria e confusão das grandes. Foi mais ou menos assim. Quando a inauguração passou e as emoções se acalmaram um pouco, caiu a ficha de que nossa vida estava mudando radicalmente. You, casada, grávida e com um projeto recém-inaugurado. Lucas também pareceu sentir o peso da responsabilidade. Você sabe como é, minha filha. Quando a euforia da festa se dissipa, a gente se vê diante da realidade nua e crua. Tínhamos que gerenciar as turmas de artesanato, pagar contas de luz, água, comprar materiais de costura, madeira. Tudo isso enquanto eu fazia o pré-natal para garantir que a gravidez seguisse saudável e, claro, ainda havia a pressão social. Muita gente comentando que aquilo não ia dar certo, que era só fogo de palha, que Lucas iria sumir a qualquer momento, mas eu me mantive firme, confiante na boa índole do meu marido. Ainda assim, não posso negar que passamos por dificuldades. Para começar, minha filha, a família do meu falecido marido entrou com um processo para questionar a validade do meu casamento e do uso da propriedade para fins de uma escola comunitária. Eles alegavam que eu era incapaz de tomar decisões tão importantes, visto que, segundo eles, estaria debilitada fisicamente e emocionalmente. Você acredita numa coisa dessas? Parecia história de novela, mas era real. Recebi uma intimação. Tive que prestar esclarecimentos no cartório. Fiquei nervosa. Sabe, mas a advogada que contratei foi muito firme em defender meus direitos. Diz que, no Brasil, não existe essa história de proibir uma viúva de se casar de novo ou de usar a própria casa, para o que bem entender. Contanto que não seja ilegal, foi um desgaste. Mas acreditei que tudo se resolveria. Enquanto isso, Marlene, minha filha, ainda não sabia de nada oficialmente. Eu estava devendo essa conversa com ela. Mas cada dia adiava. Cheguei a pegar o telefone para discar. Mas minha mão tremia. Pensava, como vou explicar que estou grávida e casada com um homem tão mais novo? Mas, por outro lado, eu não podia esconder para sempre. Daya. Após muita hesitação, resolvi ligar. Ela atendeu. E o coração quase saltou pela boca. Contei tudo. Silêncio do outro lado da linha. Então Marlene explodiu. Mas, mãe,
Que loucura é essa? Você já tem idade avançada. Como pode se arriscar assim? Quem é esse Lucas? Só pode ser um interesseiro. A reação dela me machucou. Mas eu já esperava algo do tipo: tentei explicar. Disse que tinha tomado todas as precauções, que os médicos estavam acompanhando, que Lucas era uma pessoa maravilhosa, mas ela não queria ouvir. Desligou o telefone, dizendo que precisava de tempo para digerir aquilo. Aquilo me feriu profundamente. Minha filha, pensei que, se a própria família reagia desse jeito, então eu teria de me apoiar em Lucas e em meus amigos para seguir adiante. E segui. As aulas na escola de artesanato começaram com poucos alunos, mas isso já era esperado. Alguns jovens vinham por curiosidade, outros por falta de opção. Tínhamos lá umas 5 ou 6 meninas interessadas em bordado e uns 4 rapazes aprendendo marcenaria com Lucas. Para mim, aquelas turmas iniciais eram como um presente. Sentia uma alegria imensa ao ver a meninada se dedicando a costurar, a entalhar, a pintar. Eu tentava transmitir todo o meu conhecimento de bordadeira, mostrando ponto cruz, ponto queio, ensinando a escolher cores harmoniosas. Lucas, por sua vez, explicava pacientemente como manusear as ferramentas de marcenaria, como lixar a madeira, como fazer um acabamento caprichado. Às vezes, quando o sol começava a se pôr, dávamos um intervalo e oferecíamos um lanche-café, chá, biscoitos caseiros. Nesses momentos, conversávamos sobre a vida, sobre sonhos. Você acha que isso não vale mais que um simples curso? Eu acho que esse contato humano era o principal. Contudo, não demorou para que surgissem outros comentários maldosos. Alguns moradores que se diziam tradicionais afirmavam que aquilo era uma imbecilidade, que jovens deveriam procurar trabalho formal, não perder tempo com artesanato. Outros diziam que eu estava querendo aparecer na mídia, a me fazer de ben-méritat quando, na verdade, estaria lucrando com isso. Gente, você sabe como é. É só ver alguém fazendo algo diferente que aparece aquele que critica sem fundamento. Mesmo assim, segui firme, mas confesso que, em alguns dias, eu deitava na cama e ficava encarando o teto, perguntando a Deus: será que estou fazendo a coisa certa? Você também já teve essas dúvidas? Minha filha, a gente faz o melhor que pode, mas a insegurança bate. Além de tudo, a gravidez começou a pesar. Eu tinha enjoos mais frequentes. E o médico local recomendou repouso. Dona Sebastiana, a senhora deve evitar esforços físicos, pois é uma gestação de risco. Pela idade, eu entendia. Mas como repousar se eu tinha tantas responsabilidades? Ainda bem que Lucas foi um companheiro exemplar. Ele me proibia de pegar peso e fazia questão de que eu descansasse à tarde. Pode deixar que eu atendo as meninas. Eu mesmo explico o ponto básico. Você fica sentadinha só supervisionando. Tá bom. Ele tinha esse cuidado. E eu me sentia amada. Era bom sentir que não estava sozinha, e isso foi fundamental para minha saúde mental também. Porém, havia dias em que a ansiedade me dominava. Eu olhava para a barriga, cada vez maior, e pensava: meu Deus, e se alguma coisa der errado? Tinha medo de perder o bebê, ou de ter complicações no parto, mas o doutor me assegurava que estava tudo indo bem. Dentro do possível, eu rezava, pedindo proteção divina. A vida estava nesse vai e vem de alegrias e apreensões. Quando surgiu uma proposta para exibirmos nossa iniciativa na quermesse da paróquia, todo ano, a igreja realiza uma quermesse para arrecadar fundos para obras sociais, com barraquinhas de comidas típicas, música ao vivo, bingos e rifas. O padre achou que seria bonito expor as peças de artesanato produzidas pelos alunos, talvez vender algumas para reverter parte da renda à comunidade, e eu achei excelente. Uma chance de mostrar o trabalho e, de quebra, tornar a escola mais conhecida. Lucas concordou.
E assim nos envolvemos em mais um projeto preparar uma pequena exposição de bordados, pinturas, esculturas e móveis feitos pelos alunos. Imagine sua correria. Tínhamos que fazer cartazes, separar as peças, catalogar tudo e... Não, meio disso. Eu ainda fazia os exames de rotina da gravidez. Certa vez, uma das alunas, a Clarinha, uma menina de 15 anos, me perguntou, Dona Sebastiana, por que a senhora se dedica tanto a ensinar a gente? Eu sorri, dei um beijo na testa dela e respondi, porque eu acredito que vocês podem ter um futuro melhor. E também porque eu amo o que faço. Você gosta de bordar? Ela disse que sim, que a avó dela bordava. Mas a mãe não teve tempo de ensinar. Então, é isso. Clarinha, se eu posso transmitir o que sei, para que você leve adiante, eu faço com prazer. Essa conversa mexeu comigo. Minha filha, eu tive ainda mais certeza de que estava no caminho certo. A gente não precisa de aprovação de todo mundo, basta ter clareza de propósito. Você concorda? Porém, a notícia de que participaríamos da quermesse incendiou ainda mais as línguas venenosas. Teve um pequeno grupo que se reuniu para questionar o padre, alegando que ele estaria apoiando indevidamente uma iniciativa que, na visão deles, não era confiável, já que circulavam boatos de que a escola seria apenas fachada para Lucas ganhar dinheiro e que eu era manipulada. Quanta ignorância! Não acha, minha filha? O próprio padre me contou, indignado, que recebeu essas reclamações, mas ele, graças a Deus, nos apoiou e não deu ouvidos a esse grupo. Disse que a igreja estava aberta a toda a comunidade de boa vontade e que, pelo que via, nossa iniciativa estava sendo muito bem-vinda. Foi um alívio saber que tínhamos o pároco ao nosso lado. Ainda assim, sentir esse tipo de reação doeu. Aquela sensação de que, por mais que a gente faça algo bom, sempre haverá quem queira nos derrubar. Foi inevitável que eu e Lucas discutíssemos sobre isso. E Manuat, ele chegou cansado, suado de tanto lixar madeira para finalizar um lote de bancos para a quermesse, e disse Sebastiana, às vezes eu penso em jogar tudo pro alto. Não aguento mais esse povo desconfiado. Essa gente que olha torto para mim, achando que sou um aproveitador. E o abracei e falei meio bem. Não faça isso, você tem que ser forte. Eu entendo que é difícil, mas se desistirmos, el vencem. Vamos continuar. Juntos. E ele respirou fundo. Concordo. Imagino que tenha sido muito duro para ele. Ainda mais por ter vindo de fora. Você sabe, minha filha, cidade pequena é assim para ser aceito. A pessoa precisa quebrar uma série de barreiras. E o Lucas ainda enfrentava a barreira do preconceito por estar com uma mulher mais velha, supostamente, abocanhando uma herança. Quanto a mim, eu travava minha própria batalha interna. Tinha pesadelos em que eu via minha casa pegando fogo. Eu tentando salvar a escola, o bebê. Tudo ao mesmo tempo. Acordava suada, ofegante. E Lucas me acalmava. Tá tudo bem. Foi só um sonho. Descansa. Mas esses sonhos me deixavam perturbada. Eu rezava todas as manhãs, pedindo proteção especial à Nossa Senhora Aparecida, pois sinto uma forte devoção por ela. A cada prece, me sentia um pouco mais forte, pronta para encarar os desafios do dia. Um dos piores momentos foi quando minha filha, Marlene, ligou para dizer que viria me visitar. Preciso ver com meus próprios olhos o que está acontecendo. Mãe, eu não consigo acreditar nessa história. E eu, apreensiva, concordei. Marquei de encontrar, lá na rodoviária, e fui com Lucas. Mesmo sabendo que ela não aprovava nosso relacionamento, quando ela desembarcou, senti um aperto no coração. Ela é alta, magra, cabelo pintado de loiro, moderna, com roupas da cidade grande. Ao me ver com a barriga grande, ela fez uma expressão de espanto. Abracei-a.
mas ela ficou meio rígida. Cumprimentou Lucas com um aperto de mão frio. A viagem até em casa foi silenciosa. Quando chegamos, ofereci um café, um bolo de laranja. Ela aceitou, mas não demonstrava muito entusiasmo. Ficou olhando a reforma, as ferramentas de marcenaria, a placa simples que colocamos na entrada Escola de Artesanato Sebastiana e Lucas. Então, disparou mãe. Eu acho tudo isso insano. Você não tem mais idade para ser mãe? E esse homem, quem garante que não está se aproveitando de você? Antes que eu respondesse, Lucas se levantou e foi para o quintal, deixando-nos a sós. Ele achava que seria melhor não provocar confronto. Tentei manter a calma, mas foi difícil. Falei a Marlene tudo o que estava sentindo, que havia encontrado o amor novamente, que a gravidez era um milagre, que eu não estava louca. Ela me ouvia com cara de quem não acredita. Você vai se arrepender. Mãe, pode ser tarde demais. Quando perceber, essas palavras me machucaram e não consegui segurar as lágrimas. Você sabe, minha filha, a gente quer o apoio de quem ama, e quando não temos, é como se um punhal perfurasse o peito. Por fim, Marlene disse que ficaria uns dias na cidade para observar como as coisas funcionavam, e eu concordei, torcendo para que ela visse com seus próprios olhos que a minha decisão não era precipitada. Nesses dias em que ela ficou hospedada, houve vários momentos de tensão. Ela se mostrava fria com Lucas e não queria conversar muito. Eu tentava aproximar as duas partes, mas esbarrava em barreiras. Por outro lado, Marlene viu o funcionamento das aulas, conversou com os jovens que frequentavam a escola, percebeu a seriedade do projeto. Acho que, aos poucos, algo dentro dela foi se derretendo, mas ainda existia muita resistência. Ela chegou a me perguntar: você se sente bem? Mãe, tem certeza de que está saudável? Respondi que sim. Mostramos exames. Ela revirou os olhos, mas não retrucou. E assim passamos dias tensos. Até que chegou a data da quermesse, e eu convidei Marlene para ir conosco. Vai lá ver como as coisas acontecem. Filha, ela acabou aceitando. No dia da quermesse, a paróquia estava toda enfeitada com bandeirinhas. Havia barraquinhas vendendo pastel, milho cozido, pamonha, canjica, quentão, pipoca. O povo da cidade compareceu em peso. Montamos nossa exposição num cantinho, uma mesa com bordados, outra com algumas peças de marcenaria, pot e, para nossa surpresa, en pouco tempo, começamos a vender várias peças. As pessoas elogiavam a qualidade, a beleza do trabalho. Os alunos estavam tão contentes. Lucas explicava como cada móvel fora feito e eu mostrava os diferentes pontos de bordado. Marlene observava tudo, meio de longe, à medida que via os sorrisos dos jovens, o encantamento dos visitantes. Percebi que ela estava começando a mudar de expressão, parecia menos desconfiada. Num determinado momento, ela chegou perto de mim e perguntou: mãe, eles fizeram tudo isso nas aulas? Eu confirmei. Ela respirou fundo e disse: é bonito. Mas a calmaria não duraria muito. De repente, apareceu a comadre Dirce, aquela que adora fofoca. Veio com um ar de superioridade, parou em frente à nossa barraca e soltou: então é isso que vocês chamam de arte bonitinho. Mas vamos ver se não é tudo fachada. Bem na frente de todo mundo ficou semeando dúvidas, perguntando se Lucas tinha nota fiscal do material usado, insinuando que eu estava usando dinheiro sujo do falecido para bancar tudo. Foi uma humilhação pública. Senti meu rosto queimando, a pulsação acelerada, e Lucas ficou enfurecido. Mas se segurou. Quem reagiu foi Marlene. Surpreendentemente, ela se colocou diante de Dirce e retrucou: a senhora pode provar alguma das suas acusações. Se não pode, por favor, pare de espalhar calúnias. Eu quase me engasguei com a surpresa. Minha própria filha, que era contra tudo, agora defendia nosso projeto de Irche. Sem saber o que responder, se encolheu e foi embora.
com cara de quem comeu e não gostou. Foi um alívio. Mas o estrago já estava feito, muitas pessoas viram a cena. Fiquei tão nervosa que precisei sentar, minha pressão subiu. Comecei a suar frio. Tive medo de passar mal e prejudicar o bebê. Marlene e Lucas me acudiram. Deram água. Me abanaram. Sabe aquele momento em que a gente se sente vulnerável e percebe que está no limite? Foi exatamente assim que me senti. Olhei para Lucas, para Marlene, e pensei, eles estão unidos em me ajudar. No meio daquela confusão toda, algo de bom surgia. Minha filha percebeu o quanto estávamos sendo injustiçados e decidiu me defender. Mais tarde, já em casa, ela me procurou para conversar. Diz, me desculpa se fui dura com você. Eu não conhecia o Lucas e estava preocupada, mas vi que há sinceridade aqui. Talvez eu tenha que aprender a aceitar as escolhas dos outros. Você imagina a alegria que senti ao ouvir isso? Minha filha. Abracei minha filha com força. As lágrimas rolaram. Ela perguntou, e esse bebê tá tudo certo com ele? Eu respondi que sim. Que fazia os exames direitinho. Ela suspirou. Como quem ainda acha tudo muito estranho. Mas aceitou. Ao menos. Era o início de uma reconciliação. Foi um grande alívio ver minha filha se abrindo para nós. Claro. Minha pressão se estabilizou. Ainda assim, a confusão com Dirce abalou nossa imagem diante de algumas pessoas. Percebi olhares tortos no final da quermesse, mas, ao mesmo tempo, teve quem nos procurasse para se desculpar e dizer que acreditava em nosso trabalho. A verdade é que a reação do povo ficou polarizada. Havia quem torcia pela gente. Havia quem nos combatia. E nós ali, tentando seguir adiante. O padre continuou nos apoiando. E, felizmente, conseguimos vender bastante coisa, arrecadando um dinheirinho para investir na escola e contribuindo com a paróquia. Passada a quermesse, Marlene acabou voltando para a capital, mas foi embora num clima melhor. Deixou um abraço em Lucas, dizendo que esperava que ele cuidasse bem de mim. Ele garantiu que sim, e eu fiquei mais esperançosa, pois senti que as pontes de mãe e filha estavam sendo reconstruídas. Você sabe? Minha filha, o amor de mãe é incondicional, mas a gente também deseja ser compreendida. Nada é pior do que ver a própria filha desconfiada da nossa felicidade. Após esse período agitado, tentei retomar a rotina. A escola de artesanato precisava de nossa atenção. Lucas recebeu a encomenda de um pequeno restaurante que queria mobiliário novo. Então passava horas trabalhando na oficina, enquanto eu me dedicava às aulas de bordado e costura. Mas, no fundo, eu estava exausta e preocupada com o ritmo acelerado. Sentia dores nas costas, inchaço nos pés. O médico ordenou repouso maior, mas eu me perguntava, como vou repousar se a vida não para? Você já passou por isso? Minha filha, quando parece que as obrigações nos engolem, ainda assim, fazia o possível para me preservar. O tempo passou e num domingo à tarde, recebi a visita da advogada para tratar do tal processo movido pela família do falecido. Ela explicou que o juiz queria me ouvir pessoalmente para entender se eu estava mesmo consciente das minhas decisões. Fiquei indignada. Claro que estou consciente. Não sou nenhuma tapada. Mas fui orientada a comparecer, pois era a única forma de encerrar essa contenda, e assim me preparei para mais um embate. Eu me perguntava, até quando vão me perseguir? Tentei me manter calma. Mas a ideia de ir perante um juiz para defender meu direito de ser feliz me deixava revoltada. Você consegue imaginar minha indignação? Lucas me apoiava. Dizia que, se fosse preciso, ele também deporia em meu favor. E que não tinha medo. Mas, por dentro, eu percebia que ele temia que, no final, fosse tudo invalidado. Fomos levando, dia após dia, esperando a audiência, e eu sentia que a tensão aumentava. Além disso, começamos a enfrentar desafios financeiros. A demanda pela escola crescia.
Alguns jovens vinham querer aprender, mas não tínhamos recursos para expandir as salas. O telhado ainda precisava de reparos. As contas de água e luz vinham cada vez mais caras. E as doações diminuíam, pois muita gente estava desconfiada. A gente tentava vender peças de marcenaria e bordados, mas nem sempre tínhamos compradores suficientes. Houve momento em que quase não conseguimos pagar a conta da luz. Lucas pensou em buscar trabalho em outra cidade. Mas isso iria desmantelar nossa iniciativa. Yu, angustiada, questionava: será que estamos no caminho certo? Será que Deus vai nos abandonar agora? Tantas dúvidas. Minha filha, tantas preocupações. Não bastasse tudo isso. Minha saúde começou a dar sinais de cansaço. Humanoat? Senti uma dor forte na barriga. Tão forte que me fez suar frio. Pensei que fosse um parto prematuro ou algo assim. Lucas, desesperado, me levou de carro ao hospital mais próximo, numa cidade vizinha, pois aqui não temos maternidade equipada. Fiquei internada por precaução, fazendo exames. As enfermeiras me olhavam com curiosidade. Afinal, quantas grávidas de 66 anos elas veem por ali? Graças a Deus. Depois de uma bateria de testes, constataram que era apenas uma contração isolada e nada grave, mas precisei ficar em observação 2 dias, repousando no hospital. Esse susto serviu de alerta, eu não podia mais me sacrificar tanto. Lucas passou as noites ao meu lado, segurando minha mão e acariciando meus cabelos. Ele me pedia desculpas por ter me colocado naquela situação. Eu dizia: não, não fala isso. Foi escolha minha também. Vamos superar juntos. E chorávamos abraçados. Quando voltei para casa, encontrei uma situação delicada na minha ausência. A comadre Dirce espalhou a história de que eu tinha tido uma crise de velhice e que o bebê estava em risco. Aquilo causou um pânico em algumas pessoas e até alguns alunos da escola deixaram de vir. Diziam que não sabiam se o projeto continuaria e eu chorei de raiva, me sentindo impotente. Você consegue entender o tamanho da minha frustração? Minha filha, eu só queria fazer o bem. E essa gente insistia em plantar o mal, mas, ao mesmo tempo, no meio da dor, tive uma surpresa boa. Um grupo de mulheres mais idosas da igreja formou uma espécie de corrente de oração por mim e pela criança. Vieram me visitar. Trouxeram caldos, sopa nutritiva. Rezaram comigo. Fiquei com o coração tocado. Era como se o lado bom da cidade se manifestasse para combater a maldade. A vida é mesmo feita de contrastes. Comecei então a ponderar sobre o futuro da escola. Pensei, se está dando tanto problema e prejudicando minha saúde, talvez seja o caso de fechar ou pausar. Mas Lucas se opôs. Sebastiana, não podemos desistir agora. E os jovens que confiaram na gente, e todo o investimento feito, ele tinha razão, mas eu tinha que me cuidar. Acabamos decidindo reduzir as turmas temporariamente para que eu pudesse descansar mais. Lucas assumiria grande parte das aulas e eu participaria só quando me sentisse bem. Era uma adaptação, mas talvez fosse o melhor a fazer. E assim, a escola continuou, com menos alunos. Porém firme, algumas pessoas fiéis permaneceram nos apoiando, dizendo que acreditavam no que fazíamos. O padre também deu a maior força, anunciou nas missas que a escola continuava de portas abertas. Nesse meio tempo, chegou finalmente o dia da audiência com o juiz. Relativa ao processo da família do falecido, eu estava nervosa, mas coloquei um vestido simples e fui, acompanhada de Lucas e da advogada, sentada diante do juiz. Contei minha história. Expliquei que estava consciente, que me casei por amor, que tinha total capacidade de gerir meus bens e minha vida. O juiz fez algumas perguntas. A senhora sente-se pressionada por alguém? Sofre ameaças? Respondi que não. Por que decidiu criar essa escola? Expliquei meu objetivo social, minha vontade de ensinar o que sei. Ele me olhou de um jeito sério, mas parecia compreensivo. Depois chamou Lucas para falar.
Meio inseguro, contou seu lado, dizendo que se apaixonou por mim, que respeitava minha história, que trabalhava junto comigo. No final, o juiz dispensou a família do falecido, que se mostrava inconformada, e disse que daria o veredicto em alguns dias. Saí de lá com uma sensação de alívio, mas ainda preocupada. Claro, eu me perguntava: será que vão querer anular meu casamento? Tirar meus direitos? Era angustiante. Enquanto aguardávamos o resultado, eu procurei focar minha energia na gravidez e na escola. Continuava sentindo aquele perfume de rosas de vez em quando. Em momentos de desânimo, ele surgia do nada, me embalando numa sensação de paz. Você acredita que, certa vez, Lucas também sentiu. Ele estava lixando uma peça de madeira e parou, fungando o ar. Sebastiana, você passou algum perfume? Eu neguei, e ele retrucou: mas tá cheirando a rosas por aqui. Foi a primeira vez que ele teve essa experiência. Eu sorri e disse: é mamãe nos abençoando. Ele não duvidou, sorriu também e continuou o trabalho. Quanto à situação financeira, continuávamos apertados. Para aliviar, resolvemos produzir peças extras para vender na próxima festa junina da cidade vizinha, que é bem maior. Pedimos ajuda a alguns alunos avançados e cada um contribuiu com um item: bancos, molduras entalhadas, panos de prato bordados, toalhas decoradas. Quem sabe conseguiríamos alguma renda extra. Foi um período corrido, mas também de união. Fiquei orgulhosa de ver como alguns jovens se comprometeram. A essa altura, eu estava entrando no 8º mês de gestação e confesso que cada movimento do bebê era uma emoção. É estranho dizer isso, minha filha, mas eu senti a presença dessa nova vida como um presente que Deus me deu, uma segunda chance de ser mãe. Eu já tinha sido mãe antes, mas agora, aos 66, tudo era diferente. Intenso, cheio de reflexões. Perguntava-me se teria energia para cuidar de um recém-nascido, se conseguiria acordar de madrugada sem ficar exausta. Mas, ao mesmo tempo, a esperança me invadia. Pensava: se Deus permitiu, Ele me dará força. Você não acha, minha filha, que a fé move montanhas? E então, veio o golpe maior. O grande baque que testaria nossa força de verdade. Eu me encontrava em casa, finalizando um bordado, quando a comadre Teresa apareceu aflita, batendo na porta e gritando: Sebastiana, corre que teve um problema na escola. Gelei. Larguei tudo e corri como pude. Ao chegar lá, encontrei fumaça saindo de uma das salas. Alguém tinha começado um foco de incêndio. Felizmente, havia só algumas chamas pequenas, que Lucas e os alunos já estavam tentando apagar com baldes de água e extintores. Estava todo mundo tossindo. Assustado, foi uma correria. Minha filha, o coração quase saiu pela boca. Depois de 1 minuto, conseguiram debelar o fogo, que por sorte não se alastrou, mas danificou algumas prateleiras e parte das peças de madeira, um prejuízo considerável. Quando a polícia chegou, suspeitou de incêndio criminoso, pois havia um forte cheiro de gasolina. Fiquei em choque. Quase desmaiei. Lucas me segurou. Tentou me acalmar. Vai ficar tudo bem. E ele repetia, mas eu só conseguia pensar no porquê de alguém fazer isso. Seria algum inimigo? Alguém que quisesse nos prejudicar? Teria sido a própria família do falecido. Ou algum invejoso da cidade. Ninguém sabia ao certo. Mas estava claro que era uma retaliação ou algo do tipo. Foi o momento mais baixo da minha vida nos últimos anos. Tu diria. Ver a escola, nosso sonho, sendo alvo de vandalismo, quase indo pelos ares. Passei a noite em claro, corando. Lucas, firm, dizia que a gente não desistiria. Podem tentar destruir tudo, mas não vão apagar nossa vontade de recomeçar. Eu admirei a coragem dele, mas, por dentro, eu estava devastada, com medo até de sair na rua. Pensei,
Será que estou colocando a vida do meu bebê em risco por causa desse projeto? Foi neste ponto que algo extraordinário aconteceu. Tive um sonho com minha mãe. Muito vívido. Ela aparecia num jardim florido, com um vestido branco, sorrindo. Me chamava pelo apelido de infância Tiana. Minha flor, não deixe que a maldade te amedronte. Você é forte. Minha filha. E seu bebê será a prova de que milagres existem. No Sonho. Ela me entregava uma rosa vermelha, dizendo: essa rosa é o sinal do meu amor e da proteção divina. Acordei corando, mas com uma paz incrível. Senti que era um aviso claro para eu não desistir, para confiar que tudo daria certo. Você acredita que, ao abrir a janela pela manhã, senti aquele perfume de rosas tão forte que parecia que tinha um buquê ali. Olhei para os lados. Não tinha nada, mas senti aquela energia na hora. Entendi que precisava lutar. Contei o sonho a Lucas, que se emocionou. Ele me abraçou forte e disse: isso é um sinal. Sebastiana, vamos reconstruir. Não vamos deixar esse incêndio nos abater. Fomos à escola. Limpamos o que estava queimado. Fizemos um mutirão com os alunos e alguns amigos. Ganhamos doações de madeira novamente. E em uma semana já estávamos com tudo de pé, prontos para retomar as aulas. A notícia do incêndio correu e, surpreendentemente, muitas pessoas da cidade vieram se solidarizar. Foi aí que vi que, apesar de existir gente ruim, também existe muita gente de coração aberto. Recebemos ajuda de onde menos esperávamos. Algumas senhoras trouxeram linhas, tecidos. O dono da madeireira cedeu umas tábuas. Uma corrente de bondade se formou e eu pensei: a fé está funcionando. Ao mesmo tempo, chegou a notícia do juiz. A decisão era favorável a mim. Ele constatou que eu estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais, que meu casamento era legítimo e que a escola de artesanato não violava nenhuma lei. A família do falecido marido teve que engolir a derrota. Foi como se um grande peso saísse das minhas costas. E assim, minha filha, as coisas começaram a melhorar. Fui me sentindo mais leve, mais confiante. E, alguns dias depois, tive uma alegria imensa. Marlene ligou, dizendo que tinha refletido muito e queria voltar à cidade para ficar comigo no nascimento do bebê. Quero estar ao seu lado. Mãe, ela disse. Quase não acreditei. Agradeci a Deus por essa reviravolta. Passando essa série de testes, fui percebendo que, de fato, nunca é tarde para reescrevermos nossa história. Olha só quantas barreiras surgiram, quantos preconceitos, quantas dúvidas. Mas, com cada pontinho de fé, cada tijolo de esperança, conseguimos prosseguir. E não vou mentir, ainda havia gente que não engolia bem o que estávamos fazendo, mas, gradualmente, o apoio superou a oposição. Eu me convencia de que o bem prevalece, ainda mais quando é genuíno. Se você me perguntar se essa gravidez já estava pesando, eu te digo sim. E muito. Eu andava com dificuldade. Sentia dores nas pernas. Mas, ao mesmo tempo, tinha um brilho no olhar que nem eu reconhecia mais. Eu me sentia revitalizada. Sabia que algo maior me aguardava, que um pequeno milagre viria ao mundo. Você entende esse misto de cansaço e alegria? Minha filha, acho que é a essência da maternidade. Foi nesse ponto que a história chegou a um ápice ainda maior. Uma crise que nos testou no limite, mas vou te contar já. Deixa eu tomar mais um cafezinho e respirar um pouquinho, porque esse próximo capítulo é daqueles de tirar o fôlego. Não pensei que a vida pudesse nos trazer um desafio maior do que já tínhamos vivido, mas ela veio. Minha filha, eu estava praticamente no 9º mês de gravidez, sentindo contrações leves que vinham e passavam, sinal de que o bebê estava cada vez mais perto de nascer. Lucas estava feito doido, correndo para lá e para cá, terminando encomendas, preparando a casa, comprando roupinhas de bebê, fraldas,
A cidade inteira já sabia que eu poderia dar à luz a qualquer momento, e a gente combinou de que, quando o trabalho de parto começasse, iríamos direto para o hospital da cidade vizinha, que tem estrutura para cesáreas de emergência. O doutor já tinha nos avisado que provavelmente eu precisaria de uma cesariana, dada a minha idade. Tudo esquematizado. Tudo pronto. Mas, como a vida adora nos surpreender, Numanoat de Chuvafort. Recebi um telefonema que quase parou meu coração. Era a Marlene. Ligando da estrada, ela estava vindo de ônibus para Alto Alegre, mas o ônibus se envolveu num acidente na rodovia escorregadia. Você consegue imaginar meu desespero? Ouvi barulho de gente gritando ao fundo. E ela chorando ao telefone: mãe. Acho que vou precisar de ajuda. Não sei o que fazer. Depois a ligação caiu. Minha pressão disparou. Comecei a hiperventilar. Lucas me acalmou. Pediu que eu respirasse fundo e ligou para a polícia rodoviária para saber de detalhes. Disseram que havia um ônibus tombado na rodovia, alguns feridos, mas que as equipes de resgate já estavam a caminho. Fiquei em pânico. Minha filha, só de imaginar minha filha correndo risco de vida, a ansiedade foi tanta que comecei a sentir contrações mais fortes. Você acredita? Meu bebê quis dar o ar da graça justo nesse momento caótico. Lucas notou que eu não estava bem e disse: Sebastiana, vou te levar ao hospital agora. Mas eu me recusei. Não. Precisamos saber da Marlene primeiro. Ele tentava me convencer, mas eu insistia que não podia abandonar minha filha naquele estado. Acabou que Lucas decidiu chamar um táxi de um vizinho, pois a gente não tinha carro próprio, e fomos rumo à rodovia, e eu no banco de trás, gemendo a cada contração. Agarrada a uma manta que trouxe comigo, o motorista tentava correr, mas a chuva não dava trégua. Ao chegar no local do acidente, vimos carros de polícia, ambulâncias, pessoas ensanguentadas, algumas presas às ferragens. Moi dois. Que cena! Pedi a Lucas que fosse atrás de Marlene enquanto eu tentava ficar no carro, mas a aflição era tanta que eu acabei saindo do carro, debaixo de chuva, procurando minha filha no meio do caos. Senti uma contração fortíssima. Quase desabei na lama. Lucas me segurou. Ele gritava: pelo amor de Deus, vai pro carro. Eu vou achar a Marlene. Acabei obedecendo, pois mal conseguia ficar em pé. Alguns minutos depois, Lucas voltou. Ofegante. Achei sua filha. Ela tá bem. Não se machucou muito, mas tá abalada. Já foi levada pela ambulância para o hospital. Senti um alívio. Embora mínimo. Perguntei: e agora? O que fazemos? Ele me olhou sério e disse: você vai direto pro hospital também. Não tem jeito. Senti outra contração, tão forte que me fez gritar. O taxista partiu com a gente para o hospital mais próximo. Naquele trajeto, pensei que fosse ter o bebê ali mesmo. Dentro do carro, a dor era insuportável. Chegando ao pronto-socorro, as enfermeiras me levaram para a maternidade e alguém avisou que Marlene estava em observação, com um corte na testa, mas estável. Meu coração se dividia entre a preocupação com ela e a consciência de que eu mesma precisava de cuidados urgentemente. Você já passou por uma situação em que tudo acontece ao mesmo tempo? Minha filha. O obstetra plantonista me examinou e decretou: precisamos fazer uma cesariana de emergência. A pressão dela está muito alta. E não podemos arriscar. Eu senti pavor. Treme a toda. Lucas segurou minha mão e disse: vai dar tudo certo. Amor. Me levaram para o centro cirúrgico às pressas. A última coisa que lembro foi a anestesista me dizendo: fique tranquila. Vamos cuidar de você. Depois. Apaguei. Acordei horas depois na sala de recuperação, com a barriga menor e uma dor esquisita. Minha filha. Demorei a entender o que tinha acontecido. Então, vi Lucas ao meu lado. Com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: está tudo bem. Nosso filho nasceu. Saudável, é um menino. Meu coração se inundou de uma alegria que não tem descrição. Choramos juntos.
abraçados. Você acredita que, depois de tanto sofrimento, nosso bebê veio ao mundo sem complicações? Era mesmo um milagre. Minutos depois, a enfermeira trouxe meu filho para eu ver. Um pacotinho, rosadinho, com aqueles olhinhos fechados. Senti que o mundo inteiro se resumia àquele ser. Bem-vindo, meu amor. Eu disse. Emocionada. Lucas estava radiante. Até tirou foto. Como pôde? Com as mãos trêmulas. Assim começou nossa família. Minha filha, Sebastiana, Lucas e o pequeno Miguel, que foi o nome escolhido em homenagem ao anjo Miguel, símbolo de proteção. Mais tarde, quando me levaram para o quarto, chegou a notícia de que Marlene estava bem, apenas com alguns pontos na testa, mas sem fraturas. Elle a foi me ver. Entrou no quarto meio sem jeito. Me encontrou deitada, exausta, mas com o bebê nos braços. Quando ela o viu, se aproximou. Emocionada, tocou a cabecinha dele e murmurou: mãe. Ela e Landu, nos abraçamos. E a reconciliação final aconteceu ali. Naquele quarto de hospital, foi um momento que nunca vou esquecer. Ela disse que me admirava pela força que tive. Eu respondi que Deus nos abençoou. Passei uns dias internada. Me recuperando da cesariana, a equipe médica me tratou com muito cuidado. Afinal, não é comum uma mãe de 66 anos. Mas, incrivelmente, tudo correu bem. Quando voltei para casa, tive uma recepção calorosa de alguns vizinhos e dos alunos da escola de artesanato. Fizeram um corredor na calçada, com aplausos, flores, cartazes de bem-vindo. Miguel foi de arrepiar, até dir-se que sempre me criticou. Apareceu de longe, olhando, talvez se sentindo mal por tudo que havia dito. Eu tentei não guardar rancor. Estava tão feliz, com meu bebê nos braços, que nada mais importava. Contudo, não era o fim dos desafios. Cuidar de um recém-nascido requer muita disposição, e eu sentia as dores da cirurgia. O cansaço das madrugadas sem dormir. Lucas ajudava no que podia, mas tinha que trabalhar também. Tanto na marcenaria quanto na coordenação da escola, Marlene ficou uns dias para auxiliar, mas logo precisou voltar à capital, à escola. Por sua vez, estava numa fase de reconstrução pós-incêndio e ainda precisando de recursos. Em alguns momentos, me peguei chorando de exaustão. Minha filha, você pode imaginar enquanto amamentava Miguel, pensava, será que vou dar conta? A todo instante lembrava do conselho do médico repouso. Nada de esforço. Mas como? Se um bebê chora de 2 em 2 horas, houve uma noite particularmente difícil, quando Miguel chorou sem parar, e Lucas precisou terminar um trabalho para entregar no dia seguinte. Eu estava sem forças. A cicatriz doía e o choro do bebê me enlouquecia. Fiquei tão esgotada que tive uma crise de choro, achando que não conseguiria ser boa mãe. Nesse instante, senti o perfume de rosas de novo. Forte, inconfundível. Fechei os olhos, respirei fundo e tentei me acalmar. Abri os olhos. De repente, Miguel se acalmou nos meus braços, como se tivesse recebido também um sopro de tranquilidade. Foi mágico. Você acredita? Minha filha, é como se mamãe falecida estivesse ali, dizendo: não temas. Estou com você. Foi o bálsamo que eu precisava para superar aquele surto de desespero. Pouco a pouco. Nos organizamos. Lucas conseguiu equilibrar a carga de trabalho, passava mais tempo em casa. E Miguel foi se adaptando a uma rotina. Eu vivia me surpreendendo com cada descoberta dele, o primeiro sorriso, o primeiro movimento mais firme com as mãozinhas. A escola seguiu com aulas em ritmo moderado, mas não parou. E eu, quando tinha um tempinho, aparecia para ver como as alunas estavam indo no bordado. Ficava toda orgulhosa ao ver que, mesmo sem mim, elas evoluíam. Lucas tomava conta das aulas de marcenaria
Ainda sofremos algumas hostilidades, mas a maioria da cidade, depois que viu o pequeno Miguel, acabou se rendendo à beleza do milagre. Até a comadre Dirce se aproximou certo dia, trazendo um doce de leite caseiro. Ogo, Zemiaito, pediu desculpas, disse. Eu falei muita bobagem. Sebastiana, mas agora vejo que Deus abençoou sua vida e eu a perdoei. Porque de que adianta guardar rancor? Assim, fomos aos poucos, reconquistando a confiança da comunidade. O padre continuava nos dando apoio. Ao dizer, quando Miguel completou 3 meses, fizemos um batizado íntimo na igrejinha. Foi uma cerimônia simples e emocionante. Convidamos os alunos da escola, alguns vizinhos e amigos mais chegados, à igreja pequenina. Encheu-se de cantos de oração e sorrisos. Ao ser, senti aquele perfume de rosas pela milésima vez. Só que agora já não me assustava. Eu sabia que era a mamãe presente, sorrindo para mim do outro lado. Será que você acha que estou ficando louca? Minha filha, eu te garanto que não. É puro amor que transcende tudo. Logo depois, obtivemos uma grande notícia. A Secretaria de Cultura da nossa região aprovou um pequeno subsídio para a escola de artesanato. Reconhecendo o valor social do projeto, receberíamos uma quantia mensal para manter as aulas gratuitas e comprar materiais. Foi como ganhar na loteria. Com esse recurso, pudemos melhorar as instalações, comprar um novo jogo de ferramentas para a marcenaria e máquinas de costura. De brinde. O próprio secretário prometeu divulgar o projeto em outras cidades, abrindo portas para que mais jovens viessem aprender. Eu e Lucas ficamos radiantes. Parecia que finalmente tudo entrava nos eixos, a gente podia pagar as contas. Investir no futuro e, principalmente, ajudar mais pessoas. Claro. Cuidar do nosso Miguel com mais tranquilidade. As transformações na comunidade começaram a ficar visíveis. Os alunos, antes tímidos, agora exibiam com orgulho suas criações, vendendo panos de prato, esculturas, cadeiras, gerando renda. Alguns, inclusive, abriram pequenas barracas na feira de sábado para vender o que produziam. Era tão lindo ver a juventude ganhando esperança. Lembro-me de uma moça, a Joana, que antes vivia desmotivada, pensava em ir embora para a cidade grande. Depois do curso, ela começou a produzir roupas bordadas e vender no Instagram. OJ. Ela fala com brilho nos olhos, Dona Sebastiana. Lucas, vocês mudaram minha vida. E eu me emociono. Minha filha. Porque é exatamente esse o propósito do artesanato: resgatar talentos, trazer dignidade. A mudança na cidade não se resumiu só à economia, houve também um progresso nas mentalidades. Muitas pessoas que tinham preconceitos passaram a nos ver com outros olhos. Dirce, por exemplo, se tornou uma espécie de divulgadora da escola, indicando jovens que ela conhecia. Eu achava engraçado, mas também gratificante ver como o amor e a persistência podem derreter o gelo mais grosso e, de certo modo, aquilo também repercutiu na forma como as pessoas lidavam com a fé. O padre, em suas homilias, mencionava nossa história como exemplo de superação e amor. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dar frutos. Ele dizia. Claro que ainda havia quem mantivesse distância, mas isso já não nos abalava como antes. Com o tempo, aprendemos a valorizar quem caminha ao nosso lado e a ignorar quem só quer fazer mal, e assim seguimos. Minha filha, construindo um futuro melhor para Alto Alegre e para nossa família. Depois de tudo isso, eu me dei conta de que a vida tinha se transformado numa grande aventura, uma aventura real, cheia de perrengues, mas também repleta de vitórias. A gravidez inesperada, o amor com um homem mais novo, a fundação da escola de artesanato, os incêndios, as fofocas, o milagre do nascimento de Miguel. Tanta coisa. Se você me perguntar se me arrependo de algo,
Eu te respondo sem titubear, não me arrependo de nada. Foi tudo como tinha que ser. E sinto que estou vivendo a plenitude de cada dia, Hoja, com meu filho no colo. Percebo que a idade é apenas um número, o que conta é a vitalidade da alma. A cidade também não é mais a mesma. A escola de artesanato trouxe um sopro novo, despertou a criatividade dos moradores, Gerurando, atraiu visitantes. E o preconceito, aos poucos, vai se dissipando, como a neblina das manhãs. Você sabe que a mudança não acontece de uma hora para outra, mas acredito que demos um passo importante para tornar Alto Alegre um lugar mais acolhedor e cheio de possibilidades. E Lucas, meu companheiro, continua firme ao meu lado. Às vezes, me pego olhando para ele, lembrando do dia em que apareceu com uma cadeira de balanço para eu bordar, e penso: quem diria que aquele rapaz se tornaria o amor da minha vida? Quanto à nossa rotina, hoje em dia, dividimos o tempo entre cuidar de Miguel, administrar a escola e, claro, descansar de vez em quando. Aprendi a aceitar ajuda. Coisa que antes eu não fazia, terceirizo algumas tarefas. Deixo que os alunos mais experientes também ensinem os novatos, e assim tudo flui melhor. Se me sinto cansada, paro. Faço um chá de camomila. Rezo um pouco e pego meu netinho, Ops, meu filho, no colo para uma soneca. É estranho chamar de filho alguém que poderia ser meu neto, mas é a verdade. E eu te pergunto, tem problema? Eu não vejo problema algum, pois o amor não segue regras de convenção social. A comunidade passou a ver em mim uma espécie de madrinha do artesanato local, Vira e Mexe. Alguém me pede conselhos sobre bordados, escolhas de linha, ponto certo para determinado desenho. Eu ajudo com prazer, mostrando que bordar não é só costurar linhas num tecido, mas sim colocar um pedacinho de alma em cada ponto. E Lucas, com suas peças de madeira, se tornou referência em qualidade e estilo. Vários comerciantes de cidades vizinhas querem comprar seus bancos e mesas. Ele está até pensando em abrir um pequeno negócio de móveis sob encomenda, mas sem deixar de dar aulas. E, como diria, minha filha, esse rapaz cheio de sonhos encontrou em mim uma aliada para concretizar, Luz. E eu, já tão experiente de vida, me renovei ao lado dele. A cidadezinha, antes meio parada, agora tem um fluxo maior de visitantes que vêm conhecer a escola, comprar artesanato, admirar a vista do alto da igreja, e a feira de sábado também se fortaleceu, com barraquinhas onde nossos alunos vendem peças, a dir-se. Aquilo mesma. Agora anuncia para todo mundo. Vai lá na barraca do pessoal da escola. Tem coisa linda, fico rindo sozinha, lembrando de quando ela dizia que era tudo uma farsa, mas não guardo mágoas. O importante é que estamos crescendo juntos, e toda vez que sinto aquele perfume de rosas, me lembro de mamãe. Falo baixinho. Obrigada, mãe, pela sua bênção. O tempo foi passando. Miguel já engatinhava pelo quintal, brincando com pedacinhos de madeira enquanto Lucas trabalhava. Nos finais de tarde, eu sentava na varanda, embalando-o na cadeira de balanço, aquela que o Lucas restaurou no início da nossa história, vendo o pôr do sol dourado de Alto Alegre. De vez em quando, alguém batia no portão, pedindo uma dica de bordado ou marcando uma visita, e assim, a vida seguia seu curso. Se há algo que aprendi com toda essa reviravolta, foi que nunca é tarde para realizar um sonho ou se permitir amar de novo. Muitas pessoas, especialmente as mulheres mais velhas, acham que depois de certa idade já não dá para recomeçar, mas eu sou a prova viva de que isso é uma grande ilusão. Enquanto nosso coração bate, podemos sim sonhar, amar, construir, gerar vidas. Pode ser que você, minha filha, que está me ouvindo agora,
esteja passando por uma fase de incerteza, achando que é tarde para mudar algo em sua vida. Mas eu te digo, não se deixe levar por essa crença limitante. A vida é um bordado contínuo, onde cada ponto conta. E sempre há espaço para novos desenhos. E se ainda restava alguma pendência, ela se resolveu no dia em que Marlene e eu finalmente tivemos uma conversa franca e carinhosa, sem medos nem julgamentos. Ela entendeu que não havia perdido a mãe para um oportunista, mas sim ganhado um novo laço familiar, um irmãozinho e um padrasto que, a seu modo, também lhe mostrou afeto. Foi um dia de festa em nosso coração. Inclusive, Marlene passou a falar bem da escola para os colegas da capital e arranjou parcerias para escoar os produtos de marcenaria. Ou seja, mais uma prova de que quando a família se une, a prosperidade aparece para todos. Poderia aqui ficar horas, lembrando de cada detalhe, cada personagem dessa minha história inusitada. Minha filha, mas o que quero deixar como principal mensagem é esta: nunca subestime o poder da fé, do amor e da coragem para romper barreiras. Você acredita em destinos traçados. Eu creio que podemos bordar nossos próprios destinos, ponto a ponto, colorindo o tecido da vida com nossas escolhas. Foi isso que fiz. E hoje tenho um mar de gratidão no peito. Então, minha filha, agora que te contei tudo, quero que você venha tomar um café comigo, ouvir minha história de pertinho e sentir o cheirinho bom desse ambiente onde trabalhamos pelo bem comum. Vou te mostrar os bordados que fiz, as peças lindas que Lucas criou. E quem sabe você não se anima a aprender alguma técnica nova. Nunca é tarde para se dedicar à arte, assim como nunca é tarde para amar. E, se um dia alguém vier te dizer que você não é capaz, lembre-se do meu exemplo, da bordadeira de 66 anos que engravidou, casou e abriu uma escola para jovens num canto do Brasil. Se eu consegui, você também consegue qualquer coisa. Porque, no final das contas, a essência é: nunca é tarde para bordar novos destinos e dar vida. Essa frase ressoa no meu coração e espero que ressoe no seu também. Que minha história sirva de inspiração, mostrando que o impossível pode se tornar possível quando a gente acredita. Deixe seu medo de lado. Acredite nos sinais que a vida te manda. Seja um perfume de rosas, sonho, uma palavra amiga, e siga em frente. Sempre haverá quem duvide, quem critique, quem tente apagar seu fogo. Mas, se sua fé for maior, você seguirá brilhando, como o sol que nasce todo dia em Alto Alegre. E assim encerro meu relato, desejando que você encontre seu caminho. Minha filha, estarei aqui, com um café fresco e um bolo de milho quentinho, pronta para te ouvir e te acolher. Afinal, a vida é um presente que não se pode desperdiçar. E se estou te contando tudo isso, é porque acredito que, de alguma forma, pode tocar seu coração. Espero que toque. E se tocar, me dê um abraço apertado quando vier me visitar. Tá bem? Agora, permita que alguém mais fale um pouquinho. Você deve estar curiosa para saber como Lucas enxerga toda essa história. Não é? Pois bem, vou te deixar com ele por uns instantes. Imagino que a perspectiva dele possa te surpreender. Oi? Tudo bem, eu sou o Lucas, o tal marceneiro que virou assunto aqui em Alto Alegre. Espero que você não se importe que eu chegue assim. De mansinho, a Sebastiana me pediu para contar um pouco do que vivi e do que sinto em relação a toda essa jornada. Engraçado, né? Ver isso tudo de outro ângulo. Mas vou tentar ser breve, embora minha gratidão transborde e talvez eu acabe tagarelando. Quando cheguei a Alto Alegre, eu era um homem ferido, cheio de cicatrizes emocionais. Tinha perdido minha noiva. Enganado por quem eu depositava confiança, estava sem rumo. Escolhi essa cidade no mapa quase ao acaso. Buscando recomeçar, nunca imaginei que encontraria o amor da minha vida numa senhora bordadeira de 66 anos. Você acredita? Minha amiga,
Foi algo tão natural, tão inesperado, que me pegou de surpresa. À medida que ia convivendo com a Sebastiana, percebia a beleza da alma dela, a sabedoria de quem já viu muito nesse mundo, a compaixão pelas pessoas. Me apaixonei. Sem me importar com a idade, claro, sabia que enfrentaria preconceitos, mas não imaginava que seriam tantos. No começo, tudo era um mar de rosas, eu e ela, tomando café, conversando até tarde. Dia. Eu cheguei a pensar, será que estou ficando louco? Me interessando por uma mulher tão mais velha, mas o coração não ouve a razão. Não tentei esconder meus sentimentos, mas não consegui. Com o tempo, vi que ela também sentia algo por mim. E então, aconteceu. A descoberta da gravidez foi um choque para mim, tanto quanto para ela. Tive medo. Confesso. Pensei nos riscos para a saúde dela, no que as pessoas iam dizer, na minha inexperiência em ser pai, mas também senti uma alegria que não cabia no peito. Ser pai sempre foi um sonho que eu nutria, mas achava que depois da traição não teria mais chance. De repente, a vida me concedeu esse presente. Encaramos. Então, a reação da cidade, as fofocas, a comadre dir-se, os parentes do falecido marido dela, em muitos momentos, me deu vontade de sumir, de voltar ao Paraná, mas quando via a Sebastiana sorrir, quando sentia a força dela, pensava, não vou abandonar essa mulher, e segui em frente, muitas vezes orando, mesmo não sendo tão religioso, pedi a Deus que nos guiasse. A escola de artesanato foi ideia dela, mas me encantei de imediato. Sempre quis ensinar meu ofício, passar adiante esse amor pela madeira e a possibilidade de unir marcenaria e bordado, oferecendo oportunidades para os jovens, me pareceu um sonho lindo e foi desafiador. Porque vieram obstáculos de todo tipo, falta de dinheiro, acusações, incêndio criminoso. Teve dia em que me perguntei se era uma loucura sem tamanho. Mas sabe o que me deu forças? Minha amiga, o olhar grato dos alunos, a determinação da Sebastiana, o apoio do padre e aquela sensação de que estávamos fazendo algo bom. Quando chegou a audiência com o juiz, eu tremia nas bases, achando que nos tomariam a casa, mas vencemos. Quando aconteceu o incêndio, quase perdi as esperanças. Mas reconstruímos. Cada vez que íamos ao chão, nos levantávamos. Acho que isso me tornou um homem mais maduro. A Emudi, que antes tinha medo de me relacionar, com receio de ser enganado, agora assumia um compromisso gigantesco, incluindo uma gravidez de risco, e Sebastiana, por sua vez, me mostrava diariamente a força de uma mulher resiliente, e quando nosso filho nasceu, foi o ápice da felicidade, lá no hospital. Em meio à tempestade e ao acidente da Marlene, achei que meu coração ia parar, mas, quando vi o rostinho do Miguel, tudo valeu a pena. Roger, me sinto realizado. Minha amiga, tenho uma família que amo, um trabalho que me faz feliz, uma escola que transforma vidas. A Sebastiana diz que sou o amor da vida dela, mas eu respondo que ela é quem me salvou. Ela me deu uma segunda chance de acreditar nas pessoas. No amor, e não importa o que digam de nós a diferença de idade ou falatúrio. Nada disso nos abala mais. Pelo contrário, serviu de alicerce para nosso relacionamento e ver o Miguel engatinhando, cada dia descobrindo algo novo, me mostra que a vida é, de fato, milagre. Às vezes, olho para aquela criança e penso, um pedacinho de mim e da Sebastiana. É emocionante. A cidade também se transformou. Que era um forasteiro. Agora sou visto como parte daqui. Muitos me chamam para tomar chimarrão, café, bater papo. A escola ganhou respeito, conquistou o reconhecimento. É verdade que existem poucos que ainda não simpatizam conosco,
Mas não faz mal. A gente aprende que não dá para agradar todo mundo. O que importa é que a maioria reconhece nosso esforço e eu pretendo expandir ainda mais. Quem sabe criar um polo de artesanato regional, formar parcerias para exportar nossas peças? Sonho grande. Oisai, mas não é sonhando que a gente constrói. Se tenho algo a dizer a quem me escuta agora, é não tema dar uma virada na vida se você sente um chamado. Se há um amor que te aquece o peito, vá em frente. A Sebastiana poderia ter desistido, se importado com o que a cidade falava, mas ela seguiu o coração. Eu também poderia ter dado as costas ao descobrir a gravidez, mas fiquei. E olha só onde chegamos. Por isso, se você está aí, insegura, sem saber se segue um desejo ou se escuta a voz da sociedade, lembre-se da nossa história. A vida é curta, mas cheia de possibilidades. Ai, às vezes, a gente encontra a felicidade em lugares improváveis, em pessoas que nunca imaginaríamos conhecer. Obrigado por ter paciência para me ouvir, minha amiga. Espero que um dia você possa vir conhecer nossa casa-escola, tomar um cafezinho com broa de milho e ver pessoalmente nossos trabalhos. Vou adorar te mostrar as peças de madeira que faço, as marcas dos formões, os desenhos que esculpo. A Sebastiana, com certeza, vai te ensinar um ponto de bordado. Quem sabe você não descobre um talento adormecido. Fique à vontade, as portas estão abertas. Agora que você ouviu também a voz do Lucas, acredito que tenha uma visão mais ampla de toda essa jornada, pois é assim que nossa história continua. Dia após dia, construindo um futuro repleto de cor, de linhas e de madeira entalhada. E se eu puder deixar um último lembrete, minha filha, nunca subestime a força de um sonho, nem a capacidade que o amor tem de florescer nos terrenos mais improváveis. Nunca é tarde para bordar novos destinos e dar vida. E quando alguém vier te dizer que não pode, não consegue, não deve, lembre-se de mim. Danush, lembre-se de como tecemos nossos momentos com pontos firmes de esperança e coragem, e espero que você faça o mesmo. Venha tomar um café qualquer dia desses. Aqui. A chaleira está sempre no fogo. E a cadeira de balanço te espera na varanda, com cheiro de rosas no ar e um horizonte cheio de possibilidades.